Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo. Bom dia, família. Glória a Deus, Deus seja louvado. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. A todos, homens e mulheres de Deus, de coração quebrantado, de um coração temoroso, de um coração de temor e tremor. Aleluia. Peço perdão por ontem não ter tido oração, também está sendo muito corrido. Mas Deus sabe de todas as coisas. E glória a Deus nas alturas. Eu falei para vocês que eu ia trazer aqui a parábola, mas Deus ainda não me deu discernimento para eu ministrar e eu dialogar e eu passar um ensinamento a vós, querido, amados irmãos inscritos do canal. Também quero te agradecer aos novos inscritos. Deus seja louvado. A meta é bater 1000 inscritos, então faltamos 842 e para 200 inscritos, aleluia, neste vídeo, nesse diálogo, faltam 62 inscritos. Conto contigo, com a tua ajuda, com a tua inscrição, ela é muito importante para que a palavra semente possa ser lançada na terra e ela possa germinar, produzir, crescer, frutificar. Amém. Glória a Deus. Mas hoje vamos dialogar no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Você poderia abrir a Bíblia na tua casa? Você poderia meditar junto comigo? Lucas, capítulo 4, versículo 35. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus entrou em Cafarnaum. E entrando em uma sinagoga, um demônio se manifestou, dizendo: "O que tenho eu contigo, Jesus?" Jesus então o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai dele." Primeiro ponto, esse demônio estava dentro de uma igreja que hoje que muitos chamam, o que o nome certo é sinagoga. Igreja é eu e você. E o pastor dessa sinagoga não percebeu o demônio dentro do espaço ali, observando. Mas quando a pessoa é um servo, quando a pessoa transmite a luz, os demônios conhecem. E ele vai dizer: "O que tenho eu contigo, Jesus?" Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala." Aprenda uma coisa: se você é luz, o demônio conhece que tu é um servo, uma serva de Deus. E aqui, como eu estava dizendo a respeito do bispo Bruno Leonardo, que falou que ia arrancar inveja, não tem como. A Bíblia diz que o Satanás ele anda ao nosso derredor como um leão. Não tem como. Só uma coisa nos garante e nos fortalece: que Jesus é comigo e contigo. E o próprio Jesus disse que o poder das trevas não prevalecerá contra a igreja dele. Tu crê? Começa a segunda-feira glorificando, dando glória a Deus. Ponto. E todos viram e disseram: "Quem é esse?
que até os espíritos imundos ele ordena que cale e eles obedecem. E Simão Pedro, vendo, o convidou Jesus para jantar em sua casa. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus, ele não é algo que possa ser comprado, você está entendendo? Infelizmente, muitos hoje estão vendendo o nome de Jesus Cristo. E eu tenho muita tristeza e muito dó daqueles que compram. Daqueles que acreditam nessa heresia. Uma hora dessa da manhã está um calor, mas Deus seja louvado. Daqueles que acreditam nessas heresias. Senhor, vem jantar na nossa casa. Jesus foi. Só que no versículo 37, 38 de Lucas 4, a multidão toda se admiraram com o que viu. Jesus se retirou daquela sinagoga e foi para a casa de Simão Pedro. E chegando lá, a sogra de Pedro estava enferma. Só que a casa, irmão, ficou tomada dentro e fora de pessoas possessas, paralíticos, de pessoas com todo o tipo de enfermidade. Jesus então pegou-se com a mão na sogra de Pedro, inclinou-se para ela e disse: enfermidade, sai. A sogra de Pedro então ficou boa, levantou e seguiu. Ele pergunta: você está servindo a Jesus ou está só de promessa? Você está querendo estar próximo de Jesus ou está querendo viver a promessa que Jesus nos prometeu? Porque há muita diferença, irmão, de crente para cristão, de títulos para servo. E ali todos que vinham, Jesus curava, libertava, restaurava. Jesus amanheceu um dia curando. Jesus fez uma vigília de obras social sem interesses, de obras de libertação sem interesse, de obras de prodígios e maravilhas sem interesse. Mas a pergunta que eu te faço, observe o dia de hoje. Como é que esse e essas estão fazendo, usando o nome de Deus, o nome do nosso todo-poderoso Jesus Cristo, para se beneficiar? Hoje se cobra até uma oração. E preste bem atenção, foi Simão que fez o convite: vem jantar na nossa casa. Jesus não pediu nada. E hoje, irmão, vem orar lá em casa. Vou sim, prepara um cachorro quente, um bolozinho. E você sabe, né, que tem que dar uma semeadura. Sangue de Jesus tem poder. Mas por que essas coisas acontecem? Porque vós não queres examinar as Escrituras. Jesus amanheceu o dia ali, fazendo uma obra extraordinária.
E Pedro, vendo tudo aquilo, Simão, que ainda não era Pedro, saiu e foi pescar. O que é bom, a gente não quer ficar, permanecer e aprender. A gente está preocupado com o alimento, que alimenta o corpo e não a alma. E aí a palavra de Deus vai finalizar-se aí e vai entrar o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, aonde Jesus se retirou da casa de Pedro e foi para o monte orar. Imagine, uma noite sem dormir, operando, curando, restaurando, libertando. Ainda vai subir o monte para orar. Mas a multidão não queria perdê-lo, não queria sair de perto, queria ouvir mais dele. E a multidão encontrou ele perto do lago Genezaré. E toda apertava, sufocava para ouvir a palavra. E Jesus, olhando para o lado, viu os pescadores lavando as redes. Quer aprender algo? Agora aqui não é culto, aqui não é pregação, aqui não é oração, aqui não é palavras interesseiras, não. Aqui é só um ensinamento de que a sua vida com Deus, ela é próspera. Próspera como, Marcelo? Bendito serei a terra, como diz o louvor, bendito serei, por onde passar, onde tocar abençoado, com fé, irmão. Com fé. Eu só tenho um punhado de farinha. Se você orar, pode ter certeza que essa farinha, esse punhadinho, vai alimentar você e seus filhos. Como assim, Marcelo? Aí eu não sei, mas ele sabe. Ele sabe. Observe em 1 Reis, capítulo 17, quando Deus disse a Elias: sai, agora vai para a banda do norte, porque eu ordenei uma viúva lá que te alimentasse. Ele chegou lá na casa lá, não tinha nada, Israel, não tinha nada. Sabe o que é nada? Nada. Estava morrendo o gado, as plantas, tudo, porque não chovia há 3 anos e meio. É isso aí. Quando ele chegou na casa da viúva, ele olhou para aquela mulher e disse: ei, mulher, me traz um pouco de água que eu tenho sede. Aquela mulher virou para buscar a água para o profeta. Mas ele disse: ei, volta aqui. Me traz também um pão e um pedaço de bolo que eu tenho fome. O que aquela viúva disse? A tua serva não tem nada a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite. É o que tenho para fazer, para mim alimentar a mim e meu filho, e dormir e esperar a morte, porque não há nada em Sarepta de Sidom. Elias disse que vai, faz do jeitinho que você está dizendo, mas traz primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor teu Deus. Ele não diz, preste atenção, ele não está se engrandecendo, ele está botando grande. Ele está colocando a premissa, ele está botando o Todo-Poderoso. Ele está invocando ao Todo-Poderoso, aquele que pode. Porque assim diz o Senhor teu Deus. A farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará. Ela preparou o bolo, o pão, Elias comeu, ela comeu, o filho comeu, ela foi dormir. E no dia seguinte, quando ela acorda, como é que estava a farinha? A panela da farinha transbordando. Mas isso aqui, querido, bota na sua cabeça. Não é oração de prosperidade, é de fé. É de fé.
naquele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Como é que está esse pescador? Lavando as redes, tirando os limas, sujeiras, mas peixe, o que eles queriam, o que eles precisavam, não tinha. Jesus aproximou-se um dos barcos e pediu-lhe emprestado. E entrou em um dos barcos, assentou-se e pediu ao pescador: Simão, afasta-te um pouco da praia. E Simão afastou o barco da areia. E Jesus, assentado, começou a ensinar. A palavra de Deus vai nos dizer ali em Lucas capítulo 5, no versículo 4: e acabando de dizer essas coisas, disse a Simão: voltar ao mar alto e lançai as redes para pescar. Eu vou parar aqui rapidinho e vou lhe dizer algo. Você sabe que a tua vida está bagunçada? Porque você não obedece a Deus, você obedece o homem. Você sabe por que a sua vida está de cabeça para baixo? Porque você não está sendo sincero com o Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu, porque ele disse: aquele que me tem não perece de fome. E o pão que ele dá alimenta e permanece. O que Simão poderia dizer? Senhor, eu sou pescador, melhor hora para pescar é à noite, e à noite eu não peguei nada, agora não tem como. Mas ele não questionou. Acredite nisso, bota isso no teu coração, não questione, faça. Apenas faça. Entrou no barco, pegou a rede e foi para o mar pescar. Quando chegou no ponto certo, Jesus ordenou: aqui. E eles lançaram a rede. Escute, irmão. E foram tanto peixe que a rede se rompeu. E a bênção do Senhor, ela é sem medida. Ela é sacudida. Ela é recocada, ela é transbordante, querido. Mas vocês querem viver num lugar que estão arrancando o que você tem. Estão desvaziando a sua panela de farinha. Estão secando a tua botija de azeite. Vocês não estão observando, vocês estão com essa cegueira aqui e a cegueira espiritual. A bênção é tanta que teve que encher 2 barcos. Não apenas encheu o barco de Simão, encheu também o de João e de Tiago. De João e de André. E a multidão está lá na praia esperando. Será? Eu vi ele expulsar demônio. Eu vi ele abrir os olhos do cego. Eu vi ele dar audição ao surdo. Eu vi ele dar voz ao mudo. Eu vi ele levantar o paralítico. Eu vi tudo isso. Eu quero ver se esse homem pesca também. E voltando, os barcos estão lotados de peixe. A palavra de Deus diz assim, ó, que quase os barquinhos iam a pique. Sabe o que é isso? Afundar de tanto peixe. Simão tá vendo tudo aquilo, tá? Eu nunca vi isso. Como é que pode? Senhor, ausenta-te de meu barco, porque eu não sou digno da tua presença, eu não sou digno de que o Senhor esteja aqui. Tá quebrantando o coração, tá se limpando. Jesus levanta e diz: não tema, Cefas, que quer dizer pedra pequena, Pedro.
De agora em diante farei de ti pescador de almas. Eu não quero você só ocupado pescando, pensando só em alimentar a carne. Eu quero você pescando nesse mar chamado mundo. É vidas. Quem está fazendo isso, irmão? Quem está indo por todo mundo pregar o evangelho, irmão? Não estão dentro de uma sinagoga mentindo e não está nem vendo um demônio lá dentro. Quando voltaram para a praia, Jesus saiu do barco e começou a caminhar na beira da praia. E eles olhavam para Jesus, olhavam para o barco e os peixes. Olhava para Jesus, olhava para os peixes e o barco. E ali veio um conflito. Nunca fiz uma pescaria dessa. Esse homem é sobrenatural. Amanhã eu posso voltar a pescar e não pegar nada, mas com esse homem eu tenho tudo. Senhor, espera, nós vamos contigo. E largou o barco, a rede e os peixes lá. Quem se aproveitou? De quem só quer se aproximar para se beneficiar. A multidão já recebeu cura, agora está recebendo alimento, mas é só isso que quer. Eu só vou procurar Jesus se Ele me curar. Eu só vou servir a Jesus se Ele me empregar. Eu só vou ser servo de Jesus se Ele curar minha filha. Eu só vou servir a Jesus se Ele me dar uma esposa. Você está negociando a tua salvação. Gálatas 3 diz claramente que o Senhor não se deixa escarnecer. Porque aquilo que o homem ele planta, isso ele vai colher. Então, querido, servir ao Senhor Jesus Cristo não é em busca de algo materiais, não. Servir a Cristo é receber a promessa, o projeto, a salvação. Você quer ser salvo? Você quer voltar o pó da terra e encontrar com o Senhor? Não apenas para ser julgado, mas para conviver com Ele, porque todos nós vamos ser julgados naquele grande dia. O interesse meu, eu espero que seja seu, é que o meu e o teu nome esteja escrito no livro da vida, não só nas obras. Não. Eu oro, eu clamo, eu suplico ao nome de Jesus Cristo, porque eu creio que Ele ressuscitou e em breve Ele vai voltar. Por isso que é o nome deste canal. Você crê também assim? Então vamos permanecer firme na rocha, esperando a volta dele, para que nós possamos encontrar com ele nas ares? Sirva ele com integridade, com amor, com temor e tremor. Deus abençoe o teu dia. Conto com a sua inscrição, com a sua compartilhação, com o seu like. Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, abençoa a cada inscrito, os novos, os primeiros inscritos, os que vão se inscrever, os que vão assistir esse vídeo. Nos dá uma semana repleta e cheia da tua graça, da tua presença, dos teus livramentos. Hoje é dia 31 de março, último dia do mês, Senhor. Pai, se nós não conseguimos o que pensávamos, o que precisávamos, o que desejávamos, é porque não foi da sua vontade. Mas se for da tua vontade, do teu querer, ó Deus, nos dá um começo de abril abençoado.
abrindo uma porta de emprego na direção do irmão que está desempregado, da irmã que está desempregada, derramando a cura sobre o irmão, a irmã que está enferma, libertando e restaurando aqueles que se encontram oprimido, preso, cativo. Oh Deus, liberta esta do crack, da maconha, da cocaína, do alcoolismo, do tabagismo, da vida leila. Ai, Espírito Santo, Deus poderoso, vai visitando, meu Pai, a cada trabalhador neste dia chamado hoje, vai visitando a cada comerciante, a cada motorista de coletivo, a cada cobrador, a cada passageiro, a cada motorista do aplicativo do Uber, do mototáxi, das vans clandestinas. Guarda esse povo, Deus, em nome de Jesus. Vai visitando a cada rede hospitalar, vai dando livramento àquele que deu entrada com ferimento de arma de fogo. Fecha a sepultura em nome de Jesus Cristo. Meu Deus amado, meu Deus poderoso, abençoa o dia da minha esposa, abençoa o meu dia, abençoa nossas famílias, abençoa cada escrito, no nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós é o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra, ó Senhor, de todo mal. Porque teu poder, a honra, a glória para todos sempre. E se tu crê, tu escreve aí, ó. Amém. Eu tomo posse. Bom dia, Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo.